Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago o resultado operacional que a Dexus Participações, a antiga empresa Grupo Peixoto de Castro, reportou no terceiro trimestre deste ano. Após a vinheta, então, eu te mostro em detalhes como foi o desempenho da empresa no último período que passou. Agradecendo os mais de 3.080 inscritos, você não se inscreveu, clica em inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembrando nosso disclaimer, as informações e matérias apresentadas aqui não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação ou aconselhamento para investimento e a tomada de decisão de exclusiva responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da Yep Capital, eu posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Vamos falar do balanço da Dexus então? Iniciando com o quadro geral que a empresa apresentou. Aqui para o seu segmento de química. No terceiro TRI de 2021, o volume foi de 112 quilotoneladas, alta comparado ao segundo trimestre deste ano, e nos 9 primeiros meses de 2021 foram 326,1 quilotoneladas. Número superior aí aos 9 primeiros meses do ano passado, alta de 4,1 no comparativo trimestre contra trimestre dentro do mesmo ano, redução comparado ao ano passado e comparando os 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2020, a alta da produção aí já está em 16,6%. Receita bruta da companhia no período foi de 355 milhões de reais, alta aí de 13,9% comparando o trimestre imediatamente inferior e no comparativo ano contra ano, 52,6% de aumento. Receita líquida ficou em 282,5 milhões de reais, sendo o lucro bruto em 59,4 milhões de reais, alta de 65,8% no comparativo anual e quase 40% a mais com relação ao trimestre imediatamente anterior. A margem bruta da companhia ficou em 21%, o EBITDA em 65,7 milhões de reais, elevação de 116,6% comparado com o ano passado, e no comparativo dos 9 primeiros meses a empresa aí já teve um EBITDA 74,4% superior. Margem EBITDA 23,3% e a margem EBITDA ajustada ficou em 17,9%, isso no grupo GPC Química. Passando agora para a Apollo Tubos e Equipamentos, que é uma subsidiária da companhia, foi produzido aí 18,3 quilotoneladas de produtos, queda quando comparado o trimestre imediatamente anterior, menos 12,2%, e no comparativo ano contra ano, 8,4% a menos também. Mas nos 9 primeiros meses deste ano já se produziu aí 7,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. Receita bruta ficou em 225,5 milhões de reais, alta de 72% no comparativo anual e 1,5% maior do que o último trimestre. Receita líquida então ficou em 171,1 milhões de reais e o lucro bruto em 45,7 milhões de reais. Margem bruta desse negócio 26,7% e a margem EBITDA 25,6% para um EBITDA de 43,8 milhões de reais, alta de 183,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado e 131% maior do que os 9 primeiros meses do ano passado. Então podemos ver uma evolução bem grande da companhia neste segmento. De acordo com a empresa, o aumento do volume também refletiu no preço líquido médio, subindo 43,8% no período, com influência do câmbio e do preço das matérias-primas que são refletidos na precificação dos produtos. Comparando o terceiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano anterior, a receita líquida subiu em consequência do aumento do preço líquido médio em 55,9%, também influenciado pelo aumento das matérias-primas, e o efeito combinado do aumento de vendas. A empresa também afirma que a construção civil, importante mercado para o segmento de tubulações e aço, apresentou o melhor nível de atividade no terceiro TRI de 2021 desde 2010, segundo sondagem da indústria da construção realizada pela Conferência Nacional da Indústria, que pode ser explicado pelo aumento da demanda por imóveis e pelo incremento do crédito imobiliário, o que impulsionaram as vendas da companhia. Vamos falar agora do endividamento. A Dexus Participações está com endividamento aí bruto de 361,3 milhões de reais.
uma alta ligeira com o trimestre imediatamente anterior, que era de 360,3 milhões de reais. Dívida de curto prazo da companhia é 176,2 milhões, onde destes 105,9 milhões são com bancos, 40,1 em impostos, 700 mil reais com relação a fornecedores da recuperação judicial e 185,1 milhões de dívidas de longo prazo, também a maior parte aqui com bancos e impostos. A empresa atualmente tem de caixas e equivalente de caixa 59,7 milhões de reais, o que perfaz então uma dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa e disponibilidades, de 301,7 milhões de reais. Desta forma, fazendo aqui o EBITDA da companhia em 271,3 milhões de reais no terceiro tri de 2021, a Dexus Participações apresentam dívida líquida por EBITDA de 1,1 vez, ou seja, a empresa está com baixa alavancagem. A dívida bruta, de acordo com a companhia, é composta por 51,2% de dívidas de longo prazo, com peso relevante de dívidas fiscais, que representam cerca de 39,2% dessa dívida. O custo médio atual da dívida bruta da companhia se encontra em 8,4% ao ano, considerando todas as modalidades de endividamento de forma proporcional. Essa variação foi devida principalmente ao aumento das taxas de CDI, Selic, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e as novas captações para suprir as necessidades de capital de giro, que embutiram um custo superior se comparado às dívidas tributárias e concursais. Nessa figura nós podemos ver a evolução do endividamento da empresa. Então, lá em 2015, ela tinha uma dívida de 526,7 milhões de reais e tinha um EBITDA muito baixo. Então, jogava o dívida líquida por EBITDA lá para cima, 20,4 vezes, extremamente alavancada. De lá para cá, ela foi melhorando sua capacidade operacional e foi reduzindo o seu valor de dívida, na faixa ali dos 300 milhões de reais, onde a alavancagem saiu de 9,3 até 4,1 vezes dívida líquida por EBITDA. E de lá para cá, ela foi diminuindo ainda mais a sua dívida, de 2020 até o primeiro tri de 2021, chegando a 1,4 vezes. Depois, ela teve aumento na sua dívida, chegando aí na faixa de 300 milhões de reais novamente, mas o EBIT da sua geração de caixa operacional melhorou e atualmente, então, ela está em 1,1 vezes de endividamento, extremamente desalavancada a Dexus se comparado aos períodos anteriores. Passando agora para as próximas informações, nós temos aí o perfil da dívida da empresa. Até 6 meses ela tem 85,2 milhões de reais a pagar, a maioria aqui 63 milhões com bancos. De 6 a 12 meses, mais 89,7 milhões de reais, 71,2 com bancos e 18,2 com impostos. De 1 a 2 anos, 91,9 milhões de reais, sendo 55,8 milhões de dívidas em impostos e 35 com bancos. E depois, ela tem aí 70 milhões de reais para quitar de 2 a 5 anos e 56 milhões de reais para quitar uma dívida aí a mais de 5 anos. Dessas dívidas, 14%, o que equivale a 50,6 milhões de reais, está em moeda estrangeira e a maioria, 308,8 milhões de reais, em moeda nacional, 86%. Dentro do grupo, a empresa que tem mais dívidas é a GPC Química, com 160,9 milhões de reais, seguido da Apollo Tubos, com 95,9 milhões, Apollo Tubulares, 25,9 e dívidas da Holding de 17 milhões, perfazendo o total aí de 299,7 milhões de reais. E aí, pessoal, o que é que vocês acham da Dexus Participações? É uma empresa que estava numa situação ruim, mas virou a chave, deu a volta por cima e agora está tendo EBITDA positivo e, ao mesmo tempo, reduzindo a sua alavancagem. Se ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários que eu terei prazer em ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue para os amigos. Não deixe de estar nos parceiros Yep, Captain e Investidor e essa nossa comunidade exclusiva gratuita do Telegram. Eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.